E aí galera, tudo bem? Olha só quem apareceu aqui neste canal. Esse aqui é o maridão, pra quem não conhece, o Lucas. Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês dar uma conferida lá. E hoje a gente veio trazer um vídeo contando pra vocês como foi que a gente se conheceu e a nossa trajetória até aqui, né? Exatamente, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como é que foi a nossa infância, nossa adolescência e agora a nossa fase adulta juntos. Pois é, pra quem não sabe, a gente se conheceu, eu tinha 10 anos, ele tinha 11 anos. E a gente morava onde? Morávamos em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. A gente morava lá e tinha duas vilas, assim, separadas, né? Duas vilas separadas por um muro, claro. Isso. E ele morava de um lado, eu morava do outro. Só que minha mãe nunca deixou a gente solta, até porque lá era perigoso, né, amor? Pra caramba, né? Tinha bandido e tudo que pulava o muro lá, o negócio era sinistro. Aí minha mãe nunca deixou a gente brincar do lado de fora, a gente era sempre assim muito presa, eu e mais 3 irmãs, somos 4. E aí a gente brincava pela janela da minha casa, tinha um terraço grandão e tinha uma janela lá, eu botava a cara lá, viu o Lucas lá embaixo brincando e a gente ficava brincando assim pela janela. Eu ficava soltando pipa e ela ficava me assistindo soltando pipa da janela lá de cima, eu ficava vendo da vila. Aí a gente nunca se falava, de vez em quando ela botava a cara, aí se escondia. Aí eu olhava assim, aí ela se escondia. E aí a gente ficou assim um tempo, até que teve um dia que a gente começou a se falar da janela lá, tomei coragem, falei com ela. E eu gostava dela, porque ela sempre foi bonita. E aí então e aí a gente ficava se paquerando ali, moleque ainda, criança. Coisa de criança, gente, literalmente. E aí a gente, eu era doido pra dar um beijo nela, mas nunca conseguia porque ela vivia presa, não tinha como, nunca eu via ela assim na rua solta. E aí um dia a mãe dela saiu pra trabalhar e a gente já conversava, e aí eu falei pra ela que eu ia pular o muro pra dar um beijo nela. Aí ele pulou o muro, sem camisa, no dia você tava sem camisa, né? Tava sem camisa, pulou descalço, o muro. Assim. Aquele menino magrelo, gente, magrelo só tinha a cabeça e sobrancelha. Ai, marido. E aí, na nossa casa era tudo assim, cheio de grade, sabe? Mas por questão de segurança mesmo. E aí eu fui lá na cozinha, peguei um mel que minha mãe tinha, passei um mel na boca assim, e aí eu me preparei toda, né, pra dar um selinho no Lucas, gente. Aí eu corri ali pra janela naquela grade, né, parece que a gente tava no presídio, né, se beijando pela grade. Botei a cara assim, ó, pra dar um beijinho nele com um negocinho de mel na boca. Foi muito engraçado porque eu tive um maior sacrifício pra pular o muro, né, que o muro era alto assim. Aí eu pulei o muro, eu cheguei lá do outro lado, aí a irmã dela tava lá, eu perguntei, ei, cadê sua irmã? Ah, pera aí, só um minutinho, que ela foi lá dentro passar mel na boca. Assim que eu dei um beijo nela, ela correu pro quarto, e aí a tia, vizinha... Foi a vizinha, lembra até hoje, Dona Georgina é o nome dela. Meu Deus do céu, tu explorou, né? Eu lembro o nome dela, cara. Ela pegou, abriu a porta da casa dela, que ficava do lado da nossa, e aí ela falou assim, eu vou contar pra tua mãe. E ela começou a escancarar isso na vizinhança, dizendo que ia contar pra minha mãe, que não sei o que e tal. Aí eu, né, fiquei cheia de medo, porque, pô, minha mãe vai me pegar e meter a porrada. Minha mãe era das brabas, tá? Era daquela lá que bate até o couro, deu um livre. Ainda bem que eu cresci. E aí, passaram-se 3 dias e ela não tinha contado com minha mãe. A mãe não tava sabendo de nada, minha mãe não me bateu, então, né, eu pensei assim, a mulher esqueceu. Só que não, cara, no 3º dia, no finalzinho da tarde, essa mulher encontrou minha mãe na porta da rua, contou tudo pra minha mãe. Minha mãe chegou em casa já falando assim, conta tudo. Aí eu já sabia, né, que era isso. Nossa, aí eu contei tudo. Apanhei. E a minha irmã, a segunda mais velha não, é assim, eu sou a mais velha, depois tem mais uma, a Nara, e depois tem mais 2 menores. A Nara, cara, ela apoiou muito também, porque ela me encobertou. Deu cobertura pra ela. Deu cobertura. Nossa, ela apoiou muito também, junto comigo. Pois é, eu apoiei por causa desse garoto aqui quando era mais nova, gente, 10 anos de idade. E aí a gente ficou um tempo vivendo dessa forma, assim, a gente ficava se vendo lá, ficava se paquerando, mas nunca podia fazer nada, porque primeiro era 2 crianças, né? A gente tinha vergonha, o selinho era o extremo do extremo. Era o extremo do extremo. Aí a gente nunca conseguiu fazer mais nada, porque ela vivia presa, e eu vivia solto ali, mas
não dava muita ideia pra ela porque era muito difícil ver ela solta, ela só vivia presa. Isso era em 2006, tá? Aí quando foi em 2008, eu me mudei, fui lá pra Vila Isabel, que fica na Tijuca, a gente se mudou pra lá e nunca mais vi o Lucas, ele sumiu. Eu fiquei sozinho lá, ainda fiquei 1 ano. Aí eu tinha até um amigo, o Denis, e eu falava, poxa, a Kate se mudou, né? A Kate se mudou. Eu me lembro que no fim de semana que ela se mudou, eu não estava lá, eu estava na casa da minha mãe, passando o fim de semana na casa da minha mãe. E aí quando eu voltei ela já tinha se mudado, já não tinha um cachorro fazendo barulho, que ela tinha um cachorro barulhento pra caralho. Pastor alemão. Aí já não tinha mais esse cachorro fazendo barulho, foi uma tristeza. Fiquei 1 ano assim, que era tristeza. Até que eu também me mudei, fui morar lá no interior do Rio de Janeiro, na região chamada Região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia. E aí eu fui morar pra lá e a gente seguiu rumos diferentes. Aí eu entrei no ensino médio, ela também entrou no ensino médio. E vida que segue, a gente se perdeu assim um da vida do outro, sumiu, eu sumi da vida dele. Perdemos o contato, porque naquela época era Orkut e MSN. Sumimos, gente, 3 anos a gente não sabia um do outro. Aí a minha tia, irmã da minha mãe, ela se mudou pro mesmo apartamento que morava eu e a minha família naquela época que eu conheci o Lucas. E aí eu encontrei esse amigo do Lucas, o Denis. E ele me falou assim, eu tenho o Lucas no Orkut. Aí eu, sério, qual é o IG dele lá? Ele me passou e tal, eu fui encontrar o Lucas. Quando eu entrei no Orkut, que eu achei o Lucas, gente, eu olhei assim... Que isso? Que aconteceu com esse garoto, cara? Não é o mesmo garoto que eu conheço, não é possível. Ele já tava grande, né? Cheio de pelo assim na cara, coisa que ele não tinha. Coisa que ele não tinha quando era criança. Já tinha virado um homem, né? Eu tinha meus... Não, eu tinha... Ela me viu depois, eu tinha cerca de 14 anos, 15 anos. Mas, cara, ele sempre foi muito desenvolvido, sério. Quando ele tinha 14 anos, já tinha barba, né? Eu já tinha barba. Já tinha barba pra caramba. Então, tipo assim, quando eu olhei pra ele, ele já era magrinho, cheio de barba e tal, e usava umas roupas estranhas naquela época lá, que era uma camisa, assim, sempre lisa por dentro. Não é assim não que é verdade. Uma camisa sempre lisa por dentro, e uma camisa de manga xadrez por camisa fora. quadriculada, aberta assim, pô, estilo Restart. Não, esse é o estilo dele, era o estilo dele, né? Eu achava aquilo ridículo, mas enfim. Aí a gente começou, eu fui falar, mandei mensagem pra ele no Orkut, a gente começou a conversar. Ele, aí, cara, a gente aquela coisa, poxa, quanto tempo e tal, a gente conversando. Eu tava já no meu primeiro ano do ensino médio. E ela tava na 8ª série. Tava na 8ª série. 8ª série não, amor. 9º ano, era 9º ano. 9º ano, isso. E aí a gente começou a conversar. Eu morava em Cabo Frio com a minha mãe, meu pai continuava morando no Rio. E aí eu perguntei pra ela, onde é que você tá morando? Eu ainda tô morando em Vila Isabel. Aí eu falei, cara, eu vou voltar pro Rio pra gente se conhecer melhor. Pra quem é do Rio vai entender mais ou menos. Eu morava em Vila Isabel e o pai dele morava em Realengo. E a minha mãe, com quem eu morava em São Pedro da Aldeia, que é lá no perto de Cabo Frio, cerca de 200 quilômetros do Rio, do centro da capital. E aí eu falei, não, eu vou voltar pra aí, pra gente se conhecer e tal e tal. Aí eu fiquei lá perturbando minha mãe que eu queria voltar pro Rio. Aí eu voltei, fui morar com meu pai. E isso, nesse tempo todinho, a gente ficava se comunicando pelo Orkut, SMS direto, SMS direto o dia inteirinho pelo telefone e MSN, gente. E ele ia na Lan House pra falar comigo. Todo dia, porque eu trabalhava na pizzaria e tipo assim, eu saía 5 horas, a pizzaria abria 7. Era o tempo de eu pegar o ônibus e ir pra Lan House, da Lan House pra pizzaria. Porque eu tinha que falar com ela todo santo dia. Aí até que eu me mudei pro Rio de Janeiro. Aí quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu fiquei ainda cerca de 2 meses ainda sem ir lá na casa dela, sem ir ver ela. E aí até que um dia ela me falou, olha, vai ter um culto aqui em casa de ação de graças lá da igreja que a gente vai. É uma ótima chance pra você vir conhecer a gente aqui. Aí eu me preparei todo, me arrumei todo e fui para esse culto de ação de graça, gente. Aí a gente marcou de se encontrar lá na Praça Afonso Pena, que fica ali na região da Tijuca, perto da Sans Pena. E marcamos em frente a uma pizzaria, gente. Parmê. Pizzaria Parmê. Quando eu desci do ônibus, que eu vi ela lá me esperando, cara, a gente parecia 2 adolescentes. Sabe, se a gente chamar, vamos botar aqui, aqueles 2 casal correndo assim. 2 casal correndo assim. E já se abraçando, não tinha...
aquele beijo, já foi aquela beijando, coisa. não teve conversa, não teve conversa, diálogo, não teve nada. A gente conversava o dia todo por SMS, já não tinha mais assunto. Né? A gente já tava dando pra se ver logo, né? Aí a gente foi pra casa dela, chegando na casa dela, teve o culto de ação de graça, a gente tirou nossa primeira foto junto, até essa foto aqui que tá aparecendo aqui. Cara, gente, era incrível, porque eu ficava assim o tempo todo assim, olhando pra aquele olhar brilhando assim, toda maravilhada, pensando, caraca, tu era criança, eu era criança, a gente se gostava quando era criança e agora a gente tá aqui grandão já, grandão, ó, grandão já, e caraca, eu não tô acreditando que você tá aqui na minha casa. Eu ficava assim, toda boba olhando pra ele assim, toda boba. Foi, aí depois do culto a gente passou a se ver mais vezes, eu ia de vez em quando, eu pegava o ônibus e ia pra lá, pra casa dela, a gente saía, aí eu falei com a mãe dela que eu queria namorar com ela, aí eu falei que eu queria falar com o pai dela. O pai dela não deixou. Eu tinha 15 anos já nessa época, meu pai não deixou, mas ele não demorou muito pra me pedir namoro não. Ele foi pedir pro meu pai logo, só que meu pai não deixou, ele falou 15 anos não, que eu era muito nova e tal, e aí... Não tem jeito, gente. E depois que o pai dela não deixou a gente namorar, a gente ficou namorando meio que escondido, né? A gente ficou namorando escondido. Só que a gente só se via assim de uma vez no mês, cada mês, entendeu? Eu trabalhava num restaurante secando prato. Ganhava 50 reais por dia, ia uma vez na semana. E era o dinheiro que eu tinha pra ir ver a Kate. Aí ela passou a visitar a minha igreja, de vez em quando eu visitava a igreja dela. Teve uma vez que a gente saiu pra passear, que deu 10 horas da noite, a gente ainda tava no shopping, o pai dela ligando desesperado. Ô Kate, já tá na hora de você vir pra casa. Onde é que você tá? Já vai dar 11 horas e você ainda tá na rua. Isso porque a gente tava na Barra da Tijuca e eu tinha que estar em Vila Isabel. E eu tinha horário pra chegar em casa. E meu pai, a gente só podia sair durante o dia, né? E a gente tinha ficado o dia todinho fora, não foi nesse dia? Foi uma festa que teve na igreja na parte do dia. Foi, festa country. E aí depois a gente foi pro cinema. E aí ela falou, cara, eu preciso ir embora, eu preciso pegar um táxi, porque não vai dar pra esperar o ônibus. Eu comecei a suar frio, porque é muito longe, o táxi ia dar um absurdo de caro. E aí ela falava, não, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um táxi. Aí eu, não, tudo bem, a gente pega um táxi, eu pago pra você. Aí eu parei o primeiro táxi assim, o pai dela ligando sem parar. Aí eu falei, moço, quanto é que tá daqui pra Vila Isabel? Ele, tá 60 reais, cara. Eu trabalhava uma semana pra ter 50. Naquele dia eu dei 60 reais pra ela pagar o táxi. Eu fiquei assim. E aí ela pegou o táxi e foi, chegou em casa, ainda ouviu o esporro do pai dela, porque ela tinha chegado depois do horário e tal. Mas aí era assim, a gente se via, né? Só que a gente se via durante o dia e era uma vez no mês e olha lá. Enfim, quando eu completei 17 anos, aí meu pai deixou eu namorar. E aí a gente organizou tudo lá na minha casa pra trazer a família dele, veio a mãe, o padrasto, aí meu pai tava lá, minha mãe também. Aí sentou na sala, aí conversou, aí pediu pro meu pai deixou. Foi. Eu acho que meu pai hoje em dia gosta tanto do Lucas porque ele foi persistente, né? Primeiro ele pediu, meu pai deu um não, e aí depois ele insistiu, né? Esperou 2 anos. E aí ele pediu de novo, meu pai deu um sim. Acho que depois disso a gente começou a estudar e falou, não, agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer da nossa vida daqui pra frente. Porque a gente era novinha, a gente tinha o que, 17, 18 anos, e a gente sempre sonhou em casar, né? A gente sonhou em casar na igreja, tudo certo. Tudo certinho, e a gente ter a nossa própria casa, desde cedo. E aí foi quando eu entrei no cursinho pré-militar e falei, Kate, eu vou ser militar. Eu sempre quis ser militar, queria ser militar da Marinha quando eu era pequeno. Aí depois eu falei, não, eu vou ser militar da aeronáutica. E aí eu comecei um curso pré-militar. E aí eu falei pra Kate, vamos também, porque a Kate queria fazer faculdade, queria fazer ENEM. E aí eu falei, pô, vamos. Não, na verdade eu não sabia nem que eu queria fazer direito, né? Eu, toda confusa da minha vida, eu sou toda indecisa, gente, toda indecisa. E a gente começou a estudar juntos, eu falei, Kate, vamos estudar e vamos ser militar junto. Ela, tudo bem. A mãe dela matriculou ela no colégio pré-militar e a gente começou a estudar junto. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para esse cursinho, fiquei 6 meses lá. E nesses 6 meses a gente estudou junto, levando marmita e tudo mais. E aí a gente passou. Só que a prova do Lucas era primeiro, ele passou, a minha era no mês seguinte. Aí eu passei. E só que era pra ele ter ido junto comigo no início do ano, mas pra ele só abriu turma no meio do ano. Então eu fui, fiquei 6 meses lá em Guaratinguetá, e depois de 6 meses ele foi. E aí ele se formou e foi pra Brasília.
Aí começou a nossa saga, mais 1 ano e meio separados aí, ele em Brasília e eu lá em Guará. A gente se viu 3 vezes naquele ano só. 3 vezes só no ano que a gente se viu. Em 2017. Em 2017. Aí no final de 2000, aí juntando dinheiro igual doido. Eu ganhava R$1.035 na escola. E o Lucas ganhava um pouquinho mais. E aí eu colocava todo mês R$500. Era o que eu dava pra eu colocar. Colocava R$500 e ele colocava grande parte. E aí a gente conseguiu montar todo o nosso casamento. Nossos pais nos ajudou. Minha mãe ajudou pra caramba a gente. O dinheiro que a gente conseguiu guardar foi também pra isso e tal. E a gente conseguiu realizar o nosso casamento no final de dezembro de 2017. Que tem até um videozinho aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição pra vocês verem. Foi um pedacinho bem curtinho do nosso casamento. Depois do nosso casamento, a Kate foi transferida da escola para Manaus, ela não conseguiu vaga para Brasília. A gente entrou na nova saga de ficar separado novamente. E aí eu em Brasília, ela em Manaus. E aí eu já tinha 1 ano de Brasília. E tipo assim, é praticamente impossível conseguir transferência com 1 ano só de localidade. Só que Deus mexeu os pauzinhos lá. Cara, Deus fez algo assim tremendo na nossa vida, assim. Que em 6 meses, eu aqui em Manaus, Deus trouxe o Lucas pra cá, pra Manaus, pra gente ficar junto. E aí a gente tá aí já. Em dezembro vai fazer 3 anos que eu já tô aqui em Manaus. E agora em maio faz 2 anos que ele tá aqui. Depois de 6 meses. Vai estar 2 anos e meio final do ano pra ele, né? E é isso, gente. Chegamos aqui, estamos aí. Mas a gente ficou muito tempo aí separado. Um tempo a gente sumiu da vida um do outro. A gente se conheceu quando era criança, morando em Madureira. E enfim, a gente tinha muitos sonhos e Deus realizou grande parte deles, né, amor? E é isso, gente. E essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Foi muita luta. A gente passou grande parte do nosso namoro separado. Nós namoramos cerca de 7 anos. Eu acho que 4 anos aí foi à distância. EAD. 4 anos aí foi à distância. E é isso. Aí agora em outubro, não, mentira, em dezembro, dia 8 de dezembro a gente já realiza também 3 anos de casados. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado aí de como foi a nossa trajetória até aqui, como foi que a gente se conheceu. Muita gente acha que a gente se conheceu na escola, né? Mas não, a gente não se conheceu na escola. Em outubro a gente faz 9 anos de namoro. Que isso, amor, tem bem mais. Amor, em 2011, 2020, só fazer as contas. Quando ele me pediu em namoro, era em 2011, é verdade, é verdade. Em outubro faz... Dia 13 de outubro faz 9 anos de namoro que a gente tem. É isso aí, gente. E é isso. Queríamos agradecer extremamente por você ter assistido aqui até o final. Deixa o seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal e de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, gente. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau.